Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, bom dia, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui, nessa véspera de feriado para quem é aqui do Nordeste. Bom, como eu tinha falado mais cedo na minha postagem, eu disse que agora às 11 horas eu iria abrir uma live aqui para tecer algumas considerações jurídicas sobre o caso a qual eu me reportei na postagem anterior, tá bom? Sobre as questões jurídicas envolvendo esta situação da moça, da criança de 11 anos de idade que está grávida e toda aquela situação envolvendo as decisões da magistrada, enfim. Para quem não está ligado o que aconteceu, basta você voltar aqui no Instagram nas minhas postagens. Eu gravei um vídeo ontem e hoje eu fiz uma outra postagem, ok? Eu vou tirar os comentários aqui para poder eu explicar para vocês as questões jurídico-penais. Depois eu reabro os comentários aqui para vocês. Mas de antemão eu quero adiantar. Eu não vou adotar nenhuma posição de natureza pessoal, política, nada. O meu objetivo aqui, eu estou me portando como professor de Direito Penal e Processual Penal que eu sou, no exercício da minha liberdade de cátedra, e vou fazer a minha interpretação jurídica sobre o que efetivamente eu entendo ser cabível no caso concreto. Não sou o senhor da verdade, a minha opinião não é melhor nem pior do que a de ninguém, você escuta ela se você quiser, beleza? E mais uma informação antes de eu tirar os comentários. Da mesma forma que as primeiras informações anteontem e ontem nos chegaram através da imprensa, as novas informações também nos chegam através da imprensa, ok? Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui, desativar. Pronto, desativei os comentários. Vamos lá. O que é que hoje se tem no caso posto? Se tem uma criança. E por que eu estou chamando de criança? Porque de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, todos aqueles que tenham menos de 12 anos de idade são, para fins de direitos, considerados crianças. E todos aqueles que tenham de 12 anos completos até o momento imediatamente anterior a completar 18 anos são tratados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como adolescentes. Então nós temos uma criança de 11 anos de idade que está grávida e, segundo as mais recentes informações, o genitor desta criança seria um adolescente de 13 anos de idade, que é filho do padrasto da criança. E, segundo as informações que temos hoje, o relacionamento entre a criança de 11 anos e o adolescente de 13 anos estava acontecendo, não foi um relacionamento eventual, ele já vinha acontecendo antes do momento em que se gerou o desenvolvimento gestacional. Vamos lá. O artigo 217-A do Código Penal Brasileiro estabelece como crime, eu sei que são menores envolvidos, eu vou já tecer a consideração sobre isso, mas em termos de tipificação, o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, no seu caput, estabelece como crime ter ou praticar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. A rúbrica desse crime se chama, obviamente, estupro de vulnerável. Mas, no caso, estamos tratando de menores de 18 anos. E menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Não se pode falar, por óbvio e por vedação constitucional do Código Penal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que o menor cometa crime. Então, o menor de 18 anos incorre, em tese, em ato infracional. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que considera-se como ato infracional tudo aquilo que a lei penal prevê como crime ou contravenção. Então, em tese, quando você tem um menor de 18 anos praticando ato sexual com alguém que tenha menos de 14 anos, esse menor de 18 anos incorreria em ato infracional equiparado ao estupro de vulnerável. A grande questão dessa casuística que está posta aí é que ambos têm menos de 14 anos.
eu tenho uma menina de 11 e um rapaz de 13. Então, ambos os envolvidos na situação têm menos de 14 anos. Caso se comprove que a relação sexual entre eles foi consentida, ou seja, ele não retirou, não estou dizendo que é fato ou não, estou dizendo caso fique comprovado que a relação sexual entre eles foi consentida e que ele, o rapaz de 13, não usou de meios de vício compulsiva, de meios físicos para tirar daquela moça a possibilidade de se contrapor, ou em bom português, se eles praticaram o ato sexual entendendo ser cabível entre eles, em tese, os dois estariam incorrendo no ato infracional equiparado ao estupro do vulnerável. Ela estaria praticando o ato sexual com alguém menor de 14 anos e ele estaria praticando o ato sexual também com alguém menor de 14 anos. Existe uma profunda discussão doutrinária, inclusive na doutrina, isso tem um nome que é teoria Romeu e Julieta, ou premissa Romeu e Julieta, onde há, aspas, eu não gosto desse termo, inclusive eu já me posicionei doutrinariamente contra esse termo, mas é o termo mais comum de se encontrar na doutrina. Existiria, aspas, uma torpeza bilateral, fecha aspas, traduzindo, você teria ambos os menores incorrendo em ato infracional equiparado ao estupro do vulnerável, você teria duas situações, embora coincidentes, mas que precisariam ser analisadas de forma apartada, aonde em uma eu teria a moça como algoz e vítima e na outra o rapaz como algoz e vítima. Eu não vou adentrar essa questão, eu não vou adentrar esta análise por um motivo muito pragmático, ela é uma análise doutrinária. A lei brasileira, seja o Código Penal, seja a Lei 8.069/90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei brasileira ela não apresenta no seu texto normativo uma solução para esta situação. Nós não temos em local nenhum da legislação brasileira uma referência de como solucionar ou de como tratar de forma específica um caso onde você tenha dois menores de 14 anos que estariam praticando de forma consentida o ato sexual. Insisto, de forma consentida. Por quê? Porque se você tem um menor de 14 anos que se vale de uma vício compulsiva de qualquer natureza para tirar do outro menor de 14 anos a possibilidade de resistência ou de se contrapor, aí neste caso apenas um incorreria em ato infracional equiparado ao estupro do vulnerável. Agora, se o ato é consentido, se é que se pode usar uma expressão dessa nesse caso, mas se o ato é consentido por ambos os menores de 14 anos, nós não temos uma solução prevista em lei. O que existe são entendimentos doutrinários e jurisprudenciais. Alguns TJs de estados, alguns tribunais de justiça dos estados já têm entendimento jurisprudencial sobre esse caso, no sentido de aplicação de uma eliminação de eventual responsabilidade em sede de ato infracional, justamente por causa, aspas, insisto, eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que eu vejo sendo usada, aspas, por causa dessa torpeza bilateral. Temos mais uma questão a ser aferida aqui. Em regra, o aborto é considerado como crime no Brasil. Está previsto no Código Penal brasileiro, no título que trata dos crimes contra a vida, inclusive sendo crime da alçada de competência do Tribunal do Júri. Basicamente, nós temos três modalidades de tipificação de crime de aborto. Artigo 124, 125 e 126 do Código Penal. Nós temos o autoaborto, artigo 124, produzir aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o faça. O aborto sem o consentimento da gestante, que está tipificado no artigo 125, e o aborto com o consentimento da gestante, que está no artigo 126. Nós ainda temos no artigo 127 modalidades onde a pena de aborto é ampliada se do procedimento abortivo resultar lesão corporal de natureza grave à vítima ou resultar em morte. E no artigo 128
nós temos duas exclusões normativas, insisto, duas exclusões da letra da lei que dizem situações que o aborto não é considerado crime. Não se considera crime o aborto quando feito para salvar a vida da gestante. É o caso, por exemplo, de uma gravidez ectópica que está gerando aí uma situação de pré-eclampsia, que o pessoal estuda lá em medicina legal. Seria possível a realização do procedimento abortivo até em sede de estado de necessidade. Em última análise, seria um estado de necessidade para salvar a vida da gestante. E também é possível a realização do aborto em caso de gravidez resultante de estupro, desde que a vítima assim o deseje. Se for essa vítima menor de 18 anos ou incapaz a qualquer título, é necessário uma autorização prévia do seu responsável ou representante legal. É assim que está na letra da lei. E nós ainda temos uma hipótese jurisprudencial em que o aborto é possível. Essa hipótese ela deriva da ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF número 52, que por ser uma ADPF, por óbvio, só pode ter sido julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Essa ADPF foi julgada pelo STF em 2012, tendo a relatoria do ministro, hoje ex-ministro, excelentíssimo senhor Marco Aurélio Mello, e no julgamento da ADPF também ficou estabelecido a possibilidade de realização de procedimento abortivo no caso de gestação de feto anencéfalo total. Se ficar comprovado que a mulher traz no seu ventre uma gestação constante com anencefalia total, caso assim ela deseje, é possível a realização do procedimento abortivo. É bom que se diga também que os protocolos para a realização desses procedimentos abortivos, eles não estão previstos na legislação brasileira. O que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, recomenda é que sejam seguidos os protocolos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Eu não vou adentrar nesses protocolos, primeiro porque eu não sou médico e segundo porque só quem pode falar de forma técnica desses protocolos é quem tem a formação na área de saúde. Eu apenas estou elencando que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, por ausência de previsão jurídico-normativa penal, ele recomenda que quando o procedimento abortivo for feito para salvar a vida da gestante, no caso de gravidez resultante de estupro e no caso da gestação de feto anencéfalo total, os protocolos a serem seguidos sejam os protocolos estabelecidos pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive no que diz respeito à diferenciação entre o que seria um aborto e o que seria um parto. Existe uma diferença entre o aborto e a indução do parto, seja o feto vivo ou morto, mas também trata-se de uma análise técnica que eu vou me furtar a fazer, até por não ter formação, por óbvio, na área de medicina, muito menos de ginecologia e obstetrícia. Eu estou elencando o que a lei brasileira prevê e o que a jurisprudência prevê. Nós temos um terceiro ponto a ser destacado aí. Em ficando comprovado, é bom que se frise isso, em ficando comprovado as informações jornalísticas de que a mãe da criança e o pai do adolescente tinham conhecimento que eles mantinham relações sexuais, que ela tinha conhecimento prévio, a mãe tinha conhecimento prévio do estado gestacional da filha e que esse estado gestacional poderia ser fruto das relações sexuais que ela mantinha com o adolescente, nós temos uma situação jurídico-penal a ser analisada. O crime de estupro de vulnerável e, por consequência, sua equiparação ao ato infracional nesse caso, mas em sede o crime de estupro de vulnerável, que é o que pode ser imputado aos maiores de 18 anos, ele possui natureza de crime hediondo. Ele está listado na Lei 8.072, perdão, eu falei 62, é um equívoco meu, a Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Entre o rol dos crimes hediondos está o estupro de vulnerável. A Constituição Federal de 1988 considera que os crimes hediondos são inafiançáveis e por eles devem responder os mandantes,
os executores e quem podendo evitar se omitir. Isso não sou eu que estou falando. É letra de lei, mais especificamente é letra de norma constitucional. Aqueles que podendo evitar a prática de crimes hediondos se omitem, ou seja, aqueles que estão na posição de garante, de garantidor, em relação a eventuais condutas caracterizadoras de crimes hediondos e se omitem, por força de norma constitucional, devem responder por este crime hediondo também. Nesta situação, em ficando comprovado, e aí quem vai ter que comprovar é a justiça, através de sentença transitada em julgado, em ficando comprovado que a mãe ou o pai a mãe da criança ou o pai do adolescente tinham conhecimento da prática do ato sexual entre eles e nada fizeram logo em seguida a esse conhecimento, é possível, em tese jurídica, se arguir o instituto da omissão imprópria. Eles seriam notoriamente, em tese jurídica, garantidores, e a sua omissão caracteriza omissão imprópria. Então, é necessário a averiguação da possibilidade de responsabilização jurídico-penal em decorrência do crime omissivo impróprio, também chamado por alguns de impuro ou imperfeito. Crime omissivo impróprio, impuro ou imperfeito são termos largamente utilizados como sinônimo na doutrina, e essa omissão imprópria seria, em tese, possível de ser arguída a título de estupro vulnerável para os adultos. Como existe essa possibilidade, o que é que a jurisprudência tanto do STJ quanto do STF já estabeleceram e o que é majoritariamente aceito pela doutrina? Se existe a possibilidade do responsável pelo menor ou o representante legal do incapaz poder ser arguído no mesmo contexto caracterizador do fato, ou em bom português, se existe a possibilidade de uma aferição jurídico-penal, de eventual responsabilidade penal, de eventual responsabilidade criminal do responsável ou do representante. No caso concreto, este responsável, esse representante, teria a sua possibilidade de autorizar a realização do aborto viciada. Traduzindo isso em bom português, imagine só que uma menor sofre estupro vulnerável e suponha, hipoteticamente, que o responsável pelo estupro seja o pai dela. Não é o caso aqui, eu estou dando uma hipótese. Então, a menor de 14 anos sofreu estupro vulnerável, o responsável é o pai dela. E suponha que se discuta a possibilidade dela realizar o procedimento abortivo. O procedimento abortivo, nesse caso, precisaria ter autorização do responsável. O responsável é o pai. Se recai alguma suspeita sobre o pai, não é razoável permitir que ele dê essa autorização, porque, em tese, essa autorização poderia ser considerada no futuro viciada e o aborto já está feito. Então, não teria o que fazer. Então, em situações como essa, por uma anomia do legislador, o legislador também não trata de situações como essa, o que se adota como praxe no judiciário é se convocar o Ministério Público para o Ministério Público passar a funcionar como responsável jurídico por aquele menor, certo? De novo, o entendimento, a lei não trata disso, o nosso legislador não se debruçou sobre essa situação. E ninguém está imputando responsabilidade penal aqui à mãe da criança ou ao pai do adolescente. Ninguém está dizendo isso. Está dizendo que, em existindo a possibilidade de uma eventual investigação em sede policial, de uma eventual arguição jurídico-penal, se os responsáveis que devem autorizar o procedimento abortivo, os responsáveis pelo menor que devem autorizar o procedimento abortivo, podem ou não responder de alguma forma pela situação, responder criminalmente pela situação em apreço, ainda que a título de omissão imprópria, essa autorização eventualmente dada por eles seria considerada como viciada, porque se lá na frente se constatar que eles são os responsáveis ou tem alguma ligação com o crime ou não, o aborto já tendo sido feito, o fato tornar-se-á
irreversível. E a lei brasileira tem por premissa buscar sempre a preservação do desenvolvimento gestacional. Então, em situações como essa, o legislador não disse o que fazer, a praxe da jurisprudência é convocar o representante do Ministério Público para que esse representante do Ministério Público passe a oficiar, no caso concreto, como representante daquele menor, daquele incapaz que por algum motivo não tem como ser representado por os seus responsáveis legais, visto a particularidade da situação, ok? Então, essas são as colocações, são as situações. É bom também destacar um quarto ponto. Eu li, inclusive, a publicação originária. Originariamente, a publicação que saiu na grande imprensa brasileira, ela foi fruto de um texto escrito para a doutora advogada que representa a mãe. E após essa postagem, outras informações também pelo viés jornalístico, se você aceita a informação jornalística para uma primeira análise, para uma vertente, é natural que você aceite a informação jornalística para uma segunda análise de forma mais aprofundada, ainda que a vertente inicial seja modificada, ok? Então, após essa publicação originária, surgiram novos fatos que foram confirmados pelos veículos de imprensa, inclusive com vizinhos, parentes, inclusive com as pessoas que efetivamente estavam cuidando da criança de 11 anos, lá no local onde ela estava abrigada, e que trazem essas informações adicionais. E de posse dessas informações adicionais, toda a análise jurídico-penal que inicialmente tinha sido feita converter-se-á, ou seja, ela tem que sofrer transformações. Mutatis mutandis, mudou-se a realidade de análise, mudou-se os fundamentos da análise, as conclusões podem ser alteradas. Como eu tinha me posicionado no dia de ontem em relação às primeiras informações que foram divulgadas pelos grandes veículos de imprensa, e eu fiz uma análise com base naquelas informações, por uma questão de tranquilidade de consciência e também por uma questão de honestidade didática da minha parte, eu achei por bem externar as novas informações que a imprensa está trazendo e me posicionar, inclusive, retratando o que eu tinha dito anteriormente. Porque, de posse dessas novas informações, o cenário de análise jurídico-penal muda completamente. Me causa, inclusive, espécie, eu realmente não consigo explicar. Eu acredito que a doutora advogada que fez a primeira postagem, que escreveu o texto trazendo as informações, eu acredito que ela não tinha conhecimento sobre essas outras informações, ainda que a advogada da mãe da criança. Até porque omitir essas informações simplesmente altera todo o contexto fático. Então, me parece, quero crer eu, dentro do meu juízo de valor, que a doutora advogada, ao escrever o artigo imputando a responsabilidade à juíza e ao Ministério Público, artigo este que acabou sendo usado como base para toda a imprensa se posicionar contrária à magistrada da forma que foi, me parece que a doutora advogada ela não tinha o conhecimento, acredito eu que a mãe não deve ter dito, que ela não tinha um conhecimento que o genitor era uma criança, um adolescente de 13 anos, que os pais eventualmente deveriam ter conhecimento do fato, até porque senão, acredito eu que ela teria colocado no artigo dela. Essa é a análise jurídica sobre os fatos, certo? Eu vou agora dar duas opiniões pessoais. Eu fiz a análise jurídica como professor, terminei aqui a análise jurídica, eu vou dar duas opiniões pessoais. Se você achar que não é importante minha opinião pessoal, pode sair da live agora. Eu vou falar como pai. Eu sou pai de menina, inclusive, e como pai, eu acho que independente de qualquer análise jurídica e independente de qualquer desfecho, essa situação é por demais triste, é por demais dantesca, e nós temos, na verdade, duas crianças, eu diria três, duas crianças e um adolescente, três menores na linha de frente, a criança, o adolescente e o que está para nascer, que são vítimas, certo? Principalmente a ela que está grávida, de um contexto onde o direito ainda não sabe como tratar esta situação. Eu digo isso porque vocês vejam o tanto de lacunas
que a lei tem num caso como esse. Eu sei que isso não é um caso comum, isso é um caso que gera uma complexidade muito grande, que vai além da normalidade do dia a dia dos institutos jurídicos penais, mas é um caso posto, é um caso que a lei brasileira não tem solução e que, por não ter solução, a solução é transferida a quem exerce atividade jurisdicional, que é o magistrado, tendo como apoio aí o MP e a advocacia, por óbvio, não que MP e a advocacia exerça atividade jurisdicional, mas eles contribuem na busca da justiça e da verdade real do caso. Então é uma solução por demais complexa e, independente do desfecho dela, como pai, acho que é uma situação muito triste, é uma situação muito terrível. Nós temos crianças envolvidas. Eu, como cidadão, eu sou contrário ao aborto, salvo as hipóteses previstas em lei, e sou contrário a qualquer forma de descriminalização do aborto que vá além das situações já previstas na lei e na ADPF. Eu já disse várias vezes que eu acho razoável aquilo que está no Código Penal brasileiro, no artigo 128, e particularmente acho razoável, enquanto cidadão, a ADPF número 52, desde que a vontade da gestante seja sempre respeitada. Além disso, enquanto cidadão, eu sou contrário publicamente ao aborto. Eu acho uma forma de violência contra quem sequer tem condição de se defender. Mas independente do resultado disso tudo, nós temos também uma criança que está grávida, ou nós temos uma família aí que está no olho do furacão e que é algo muito triste e que o direito e o sistema de justiça brasileiro precisa aprender com isso para poder saber como tratar fatos como esse no futuro. Essa é a minha primeira premissa, tá? Essa é a minha primeira opinião pessoal. E a segunda opinião pessoal. Algumas pessoas disseram, mas por que você se retratou? Por que você foi lá na postagem e mudou sua percepção? Isso não é ruim? Veja, quando eu emito minha opinião jurídica, eu emito com base no que eu acredito. No meu conjunto de valores, mas principalmente na letra da lei. Se alguém viu minha postagem em vídeo anterior, está nas redes sociais, não apaguei, não tirei, eu fiz uma análise com base nas informações jornalísticas que foram dadas. Mas se essas informações mudam, eu acho que todos nós devemos ter o bom senso e todos nós devemos ter a honestidade intelectual de dizer, olha, mutatis mutandis. Mudou a realidade, a análise jurídica tem que se modificar. Por quê? O direito penal principalmente, ele não pode ser conduzido pelo que eu quero ou pelo que eu deixo de querer. Nós precisamos buscar segurança jurídica. Nós precisamos buscar uma regra que vala para todas as pessoas, independente de posições. É tanto que eu disse no vídeo de ontem, em que pese, enquanto cidadão, eu ser contrário ao aborto, a análise jurídica a ser feita é essa. Ora, se os fatos mudaram ou se novos fatos surgiram e a análise jurídica foi alterada, por que não se posicionar e tentar trazer luz, já que eu escolhi como profissão ser professor de Direito Penal e Processo Penal, trazer luz sobre os novos fatos que surgiram. Então, quando eu externo uma opinião, quando eu trago uma informação, quando eu faço uma análise com base na lei, com base, obviamente, na interpretação que eu tenho da lei. Meu objetivo não é agradar A, B, C, D. Eu, inclusive, fiquei muito... Me causou espécie uma mensagem que eu recebi de um colega. Ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, cara, apaga aquela postagem que você fez. Por quê? Porque muita gente se posicionou de uma outra forma e não vai querer se retratar e pode perder seguidores. Eu disse, cara, desculpa, mas like não paga conta de ninguém não. Entendeu? Assim, eu não vou negar aquilo que eu estou enxergando para agradar a B ou C. Eu vou fazer aquilo que eu acho razoável. E a interpretação que eu tenho hoje, jurídica, é essa. Por isso que eu trouxe o posicionamento jurídico e externei essas duas opiniões como cidadão. Beleza, pessoal? Então é isso. Deixa eu abrir rapidamente aqui os comentários que eu fechei. Acho que é isso aí. Era isso essa análise que eu acho que precisava ser feita. Insisto, se tem vítima nessa história, é a criança que está grávida e, na minha percepção, no meu conjunto de valores também, a criança que está para nascer. Como eu sempre digo nas minhas lives, eu não sou o senhor da verdade
eu sempre recomendo a todos os meus alunos, escutem o que eu tenho para falar e escute o que pessoas que pensam de forma completamente diferente do que eu penso têm para falar. E forme a sua percepção com base em fatos. Não forme sua percepção com base em narrativas. A arma do jurista é a sua voz, o seu escudo é a razão. E nós só podemos usar de forma plena a nossa voz e nos resguardar com a razão se nós nos atemos aos fatos, a análise não passional e uma análise desprovida daquilo que eu quero ou deixo de querer. O mundo não funciona como eu quero ou deixo de funcionar. Então, uma análise jurídica desprovida daquilo que você acha que deveria ser ou deixa de ser, até porque na busca de um Estado de Direito, nós devemos buscar regras que valam para todos, independente dessas pessoas pensarem A, B, C, D ou E. Beleza? Então, escutem pessoas que pensam de forma completamente diferente da que eu penso. Se você acha relevante que as minhas posições sejam ouvidas por outras pessoas, você me ajuda compartilhando a live, quando depois que a live ficar postada aqui no Instagram, deixar aí nos comentários também, fazer os comentários, claro, dentro de uma análise jurídica, dentro de uma análise respeitosa, que é sempre o nosso objetivo. Beleza, crianças? Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. O Guilherme, o aborto está certo de não ser recomendado? Essa pergunta muita gente me fez. Veja, quem tem que avaliar agora a questão do aborto são os médicos. Eu entendo que a possibilidade do aborto naquela situação, por ser a gravidez resultante de estupro, já não cabe. Mas existe o aborto para salvar a vida da gestante. Como eu disse, eu não sou médico. Eu acho que os médicos devem fazer uma avaliação e dizer: esse parto pode acontecer sem risco à parturiente? A continuidade do desenvolvimento gestacional pode acontecer sem risco à parturiente? Se o entendimento dos médicos for nesse sentido, entendo eu que a gestação deve ser mantida. Se os médicos disserem, olha, não é possível levar a gestação adiante porque o procedimento colocaria em risco real a vida da criança, por óbvio, nós estamos diante do artigo 128, inciso 1 do Código Penal, que estabelece que o aborto é possível para salvar a vida da gestante. Então, quem tem que responder a essa indagação são os médicos, certo? Os médicos é que tem que fazer esta avaliação. Beleza? Tranquilo? Novo de loja? Pois tá bom. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou aí. Insisto, escutem pessoas que pensam de forma completamente diferente da que eu penso, mas se você acha que o que eu coloquei vale a pena ser ouvido por outras pessoas, vocês me ajudam muito quando vocês compartilham a live, principalmente quando vocês comentam depois que a live fica postada. Deixa eu explicar por que a você. Porque algumas pessoas que não gostam quando nós externamos um posicionamento contrário ao que elas entendem como certo, elas normalmente denunciam a conta ao Instagram. Eu até tenho feito poucas lives nesse sentido, porque muita gente denuncia a conta porque não quer que você fale algo diferente do que ele pensa. E aí, quando você faz os comentários depois que a live está postada, isso mostra para o Instagram que para outras pessoas a live é relevante e importante. E aí, mesmo que você tenha uma denúncia muito grande, minha conta não é bloqueada como já foi algumas vezes. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Eu vou deixar a live salva, vou pedir ao meu pessoal para subir essa live também no meu canal do YouTube, mas a live vai ficar salva sim. Mas se você acha razoável que outras pessoas vejam, não deixe de comentar depois que a live ficar postada não, para evitar do Instagram derrubar ela, tá bom? Valeu, pessoal.